Olá, boa tarde. Meu nome é Jéssica, eu trabalho na Jeans Comps, sou parte da família DC e vou acompanhar junto com vocês a trilha de engenharia. Sejam todos bem-vindos. Eu vou apresentar a vocês o nosso palestrante, Ricardo Brito. Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Ricardo. O Ricardo ele é graduado em Engenharia Mecânica e também de Administração de Empresas pela Universidade 9 de Julho, além de pós-graduado em Gestão de Projetos pela Fundação Vanzolini. Tem experiência de 20 anos no mercado de trabalho, trabalhando com gerenciamento de projetos de grande porte, incluindo experiência internacional, com trabalhos desenvolvidos na China, no Chile, Uruguai e Argentina, nas áreas de óleo e gás, papel e celulose, siderúrgica e principalmente de projetos de gestão de energia, área em que trabalha hoje. É isso mesmo, Ricardo? Isso aí, Jéssica. Atualmente, eu sou responsável pelo escritório de gerenciamento de projetos da CTG. Daqui a pouco eu vou compartilhar a minha tela explicando um pouco sobre a empresa e também sobre o projeto de modernização que estamos trabalhando hoje nas usinas hidrelétricas de Jupiá e Ilha Solteira. Bom, em primeiro lugar, eu espero que estejam todos bem. Eu preparei essa apresentação de modo a deixar uma sessão de perguntas e respostas no final. Eu vou compartilhar a minha tela agora. Jéssica, eu acho que eu preciso de ajuda aqui para compartilhar. Vamos juntos. Vamos aqui lá. Embaixo da sua imagem, tá vendo o ícone da câmera, do microfone, share. Isso, acabei de compartilhar. Todos estão vendo a minha tela? Sim. Sim? Tá ok. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço muito esse convite feito pela DC, pelo Werther. É uma oportunidade de mostrar a CTG, mostrar o projeto de modernização, trocar experiências, compartilhar experiências. Agradeço muito pelo trabalho que a DC fez com a CTG. Eles conhecem bem a nossa rotina. Nós começamos a implementação de um PMO em julho de 2016. Paralelo à implementação do PMO, nós começamos a trabalhar nesse grande projeto de modernização e foi fundamental também o suporte da DC na construção desse PMO. Eu vou falar um pouco sobre a empresa, sobre a China Three Gorges, que é a CTG no mundo, né? Aqui nós temos alguns números, né? A CTG ela é uma empresa chinesa, ela é uma das maiores empresas de energia limpa do mundo. Basicamente, a matriz de geração de energia da CTG está focada em energia hidrelétrica, energia eólica e energia solar. A CTG ela foi responsável pela construção da maior usina hidrelétrica do mundo, que é a usina de Três Gargantas, localizada na China. A CTG está presente em cerca de 40 países no mundo. Das 12 maiores hidrelétricas no mundo, 5 são da CTG, sendo que as duas primeiras, a usina de Três Gargantas e a usina de Baehetan, que está em construção na China, elas estão aí nas duas maiores do mundo, né? Falar um pouco sobre alguns números da CTG mundial. Então, esses números estão em dólar, considerando os resultados do ano passado. Então, a CTG ela tem hoje 119,8 bilhões em ativos, uma receita operacional de 14,3 bilhões e um EBITDA de 9,6 bilhões. Falando um pouco agora da CTG Brasil, né? Gostaria de deixar claro que a CTG Brasil ela é uma empresa brasileira, né? Ela oficialmente começou a sua história em 2013 aqui no Brasil,
Mas, de fato, essa história começou na década de 80, quando os engenheiros chineses vieram aprender com os engenheiros brasileiros durante a construção da hidrelétrica de Itaipu. Esse conhecimento adquirido aqui durante a construção de Itaipu foi levado para a China e isso possibilitou a construção da usina de Três Gargantas. Então, esse é a história da CTG, o início da história da CTG com o Brasil. Em 2014, a CTG ela entrou como investidora em 3 usinas hidrelétricas, que são a Santo Antônio do Jari, Cachoeira do Caldeirão e a hidrelétrica de São Manuel. Em 2015, a CTG também ampliou o investimento na aquisição de 49% de 11 parques eólicos, né, e ela adquiriu as usinas de Salto, em Goiás, e Garibaldi, em Santa Catarina, né, trazendo 308 megawatts de potência para serem operados em usinas operadas pela CTG. Em 2016, eu diria que a CTG teve o grande boom de crescimento no Brasil com a aquisição das usinas de Ilha Solteira e Jupiá. Isso trazendo mais 4.995 megawatts de capacidade instalada, e além da aquisição das usinas da Duke Energy, que são 8 usinas no Rio Paranapanema, e mais 2 PCHs do Rio Sapucaí Mirim, no interior de São Paulo, trazendo para a empresa mais 2.274 megawatts de capacidade. Em 2017, a hidrelétrica de São Manuel iniciou a operação comercial. Em 2018, a CTG Brasil trabalhou muito forte no projeto de modernização das usinas, trabalhando no primeiro lote de modernização, e em 2019 nós conseguimos concluir a última máquina do primeiro lote de modernização. Esse gráfico mostra a presença da CTG Brasil, então ela está presente em 10 estados, ela tem uma sede corporativa em São Paulo e um escritório regional em Curitiba. Nós temos aqui 10 hidrelétricas no Rio Paranapanema, operadas pela CTG, 8 hidrelétricas no Paranapanema, na verdade, 2 no Rio Paraná, uma em Goiás, uma em Santa Catarina e 2 PCHs no Rio Sapucaí Mirim, né, e outras usinas de controle compartilhado, né, incluindo 11 parques eólicos. Alguns números da CTG Brasil. Nós temos 16 milhões de pessoas atendidas por energia gerada pela CTG. Nós temos 5% do parque gerador brasileiro, 43 mil hectares de área preservada, 3,6 milhões de peixes soltos na natureza todo ano. A CTG investe 100 milhões de reais atualmente em projetos de pesquisa e desenvolvimento, 23 bilhões de investimentos em um total de 7 anos, 100% de energia limpa, 936 colaboradores. Temos aqui alguns números da CTG Brasil. Em 2019, os números em reais, né, a CTG teve 29,1 bi em total de ativos, um EBITDA de 3,2 bi, uma receita operacional bruta de 5,5 bi e um lucro líquido de 1,3 bi. Hoje, considerando um ranking das empresas de geração no Brasil, a CTG ela é o segundo maior produtor privado de energia, né, com 8,3 gigawatts de capacidade de geração. Então, esse é um breve histórico da empresa. Eu vou falar agora sobre o programa de modernização. Eu chamo programa de modernização, porque dentro desse programa nós temos vários projetos, então cada lote de modernização nós consideramos como um projeto específico. Eu vou explicar mais adiante a composição de cada lote, né? Atualmente, este projeto de modernização é o maior projeto de modernização no Brasil em andamento, com um investimento de 3 bilhões de reais. Temos atualmente 400 trabalhadores atuando nas 2 plantas de Jupiá e Ilha Solteira. Esse programa
prevê a modernização de 34 unidades geradoras. Atualmente, no segundo lote, nós temos 93 subfornecedores fornecendo equipamentos para esse projeto. Um ponto importante desse projeto também é a troca de experiência e tecnologia entre Brasil e China. No time da engenharia da CTG Brasil, nós temos 10 engenheiros chineses que trouxeram muito conhecimento, muita expertise em operação e manutenção de usinas na China, e isso está sendo compartilhado com toda a expertise dos nossos engenheiros brasileiros, também que já têm um know-how de muitos anos trabalhando nesse mercado. E isso soma muito ao projeto, agrega muito ao projeto. Benefícios da modernização, o que a gente espera, né? Eu tenho um slide mais na frente que eu coloco um pouco mais em detalhe, mas a gente busca, com a modernização, obter uma maior eficiência, maior confiabilidade, redução de riscos e mais segurança nas operações. Antes de entrar no projeto em si, eu gostaria de mostrar para vocês um ciclo de vida padrão para os projetos de modernização. Então, dentro do programa de modernização, para cada lote a gente aplica esse ciclo de vida. Então, esse ciclo ele foi construído, né, durante o primeiro lote da modernização, considerando algumas lições aprendidas que nós tivemos, e essa é a versão atual. Então, os nossos projetos, a primeira fase, ele inicia, né, por uma fase que nós chamamos de iniciação, onde são definidas as principais premissas do projeto, a gente já tem um orçamento preliminar e as principais necessidades que a gente submete isso para um board e um comitê de aprovação, tanto no CTG Brasil, quanto na CTG China. Uma vez aprovado esse projeto, a gente avança para a fase de anteprojeto. Na fase de anteprojeto, a gente basicamente define o escopo do próximo lote da modernização. Então, nesta fase, são preparadas as especificações técnicas, considerando todos os requisitos técnicos da usina, né, para o próximo lote da modernização. É feito um plano do projeto com um cronograma macro, uma EAP, uma orçamentação, e alguns documentos a gente já define nessa fase, como matriz de responsabilidade e comunicação, identificação de riscos, e uma planilha que a gente define como uma planilha de eventos de pagamento do projeto. Toda essa documentação preparada nessa fase de anteprojeto, ela serve de base para a fase de preparação de licitação, que nada mais é do que preparar o nosso RFP, que é o Request for Proposal. Esse aqui é o nosso edital de licitação. Nesse RFP, a gente considera todos os anexos que foram definidos na fase do anteprojeto, que seria no projeto básico, né? E além do RFP, existe um processo importante nessa fase de preparação de licitação, que é o processo de seleção de fornecedores. Então, nesta fase, nós definimos regras de qualificação de fornecedores, regras para o ranking e definição do nosso shortlist para participação da licitação, e toda essa documentação, ela é submetida também para um board na CTG Brasil e na CTG China para aprovação. Após a aprovação dessa documentação de licitação, a gente passa um gate importante do projeto, que é a liberação do edital de licitação para o mercado. E iniciamos a fase de realização da licitação. Nesta fase, nós temos fase de perguntas e respostas, esclarecimentos técnicos, site survey e recebimento de propostas técnicas e comerciais. Com base nas propostas técnicas e comerciais recebidas, a gente avalia internamente essas propostas, faz um ranking
de pontuação para definir os melhores colocados nessa licitação. Preparamos uma apresentação com as recomendações do time do projeto, da CTG Brasil, submetemos isso a um board do Brasil e da China para a aprovação do vencedor daquele lote de modernização. Após a aprovação do vencedor, a gente pula para um gate, para uma outra fase, que é a fase de contratação. Nesta fase de contratação, basicamente, é preparada a minuta do contrato, baseada nos itens que foram discutidos durante a fase de licitação, e é feito o pedido de compras, e aí a gente tem o contrato assinado, né? Esse é um ponto importante no projeto, porque a partir do contrato assinado, a gente entra numa fase de execução. A partir desse momento, um time é dedicado ao gerenciamento do projeto. É definido um gerente desse projeto, um time de coordenação e de planejamento e controle, um time de fiscalização. Então, esse time, ele atua diretamente na fiscalização do detalhamento da engenharia, na fase de projeto executivo, na fase de fornecimento de equipamentos, na construção e montagem. Basicamente, para a modernização, temos aqui atividades de desmontagem, recuperação de equipamentos em fábrica ou na usina, e montagem de equipamentos, além do comissionamento e testes que são realizados nessa fase de execução. Uma vez que os equipamentos e sistemas são testados e os resultados são satisfatórios, a gente tem a emissão de um documento chamado CAP, que é um certificado de aceitação provisória, né? Esse documento libera o nosso sistema, a nossa unidade geradora, para a operação, né? É um documento muito importante, porque a partir deste momento, inicia a operação em garantia do sistema modernizado, né? E aí cada contrato tem um período específico de garantia, né? Por exemplo, para o segundo lote da modernização, que é o projeto que está em andamento, nós temos 4 anos de garantia, de operação em garantia. Nesses 4 anos, são resolvidas aquelas pendências não impeditivas para a entrada em operação, e ao final desse processo de garantia, a gente tem o certificado de aceitação final e o termo de aceite e encerramento do projeto. Nós colocamos um bullet aqui de lições aprendidas nessa fase final, mas, na verdade, as lições aprendidas, elas são coletadas e discutidas ao longo de todas as fases do projeto. Hoje, nós implementamos uma ferramenta muito simples, parte até de uma ferramenta da DC, né, uma lista e um formulário em SharePoint, onde todos os membros do projeto conseguem cadastrar problemas e lições que eles tiveram desses problemas, e isso alimenta um banco de dados, que eu devo mostrar depois, no final, um dashboard de lições aprendidas que nós criamos dentro do PMO da CTG. Né? E importante colocar também que em todas as fases nós temos o nosso processo de monitoramento e controle do projeto, né? Que nós temos as medições de progresso, de performance, atualização de cronogramas, de orçamento, e isso é monitorado, dependendo do projeto, semanalmente ou mensalmente. Explicar um pouco do contexto da modernização. As usinas, elas foram construídas entre as décadas de 60 e 70. Neste período, houve um boom de construção de hidrelétricas no Brasil. Na época de construção dessas usinas, as usinas de Jupiá e Ilha Solteira, elas eram conhecidas como Complexo Urubupungá, que era o maior complexo hidrelétrico em construção no mundo, naquela época, e hoje, nós fizemos, existe um levantamento de que
45% das usinas hidrelétricas construídas no Brasil já estão há mais de 30 anos, 40 anos em operação, né? E é o tempo necessário para se iniciar uma modernização de uma hidrelétrica. Alguns componentes realmente chegam nesse período, precisa ser trocados ou modernizados, né? E esse é o contexto que nós temos em Ilha Solteira e Jupiá, né? Essas usinas já estão há mais de 40 anos em operação, e esse foi realmente o principal motivador do projeto de modernização. Nós temos uma foto das usinas. Então essas usinas ficam localizadas no Rio Paraná, na divisa entre os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo. A usina de Ilha Solteira tem uma capacidade instalada de 3.444 megawatts, com 20 unidades geradoras. A usina de Jupiá tem uma capacidade instalada de 1.551 megawatts, com 14 unidades geradoras, né? Eu vou explicar um pouquinho o pioneirismo desse projeto, né? Como eu falei no início, esse é o maior projeto de modernização de hidrelétricas em andamento no Brasil, né? Então, um ponto importante do projeto, né? Devido à situação dos ativos antigos e da criticidade e do risco de falha, nós decidimos, nos 2 primeiros lotes, trabalhar com 2 unidades geradoras ao mesmo tempo, né, nas 2 usinas. Significa 4 unidades geradoras sendo modernizadas em paralelo. Então, isso é pioneiro no Brasil. Ninguém fez isso hoje com máquinas desse porte, né? Então, isso mostra um pouco a complexidade do projeto. Hoje, nós estamos implementando o que tem de melhor em engenharia, né? Nós estamos trazendo aí o estado da arte da engenharia, de modo a colocar essas usinas que estão hoje há 40 anos em operação em condição de novas, né? Um ponto importante também é que nós estamos modernizando uma usina que está interligada no sistema elétrico nacional. Então, nós temos que fazer uma modernização sem impactar a operação das outras máquinas que estão operando. Então, em Ilha Solteira, nós temos 20 unidades geradoras. Opa, desculpa. Estamos modernizando 2 e temos 18 em operação. Falar um pouco do escopo da modernização. Lá naquela fase de anteprojeto, nós definimos, em conjunto com o time da engenharia, o que deveria ser modernizado e o que deveria ser substituído, né? Em resumo, toda a parte de automação, nós decidimos trocar, em função do estado de obsolescência dos equipamentos existentes e adequação a novas tecnologias, né? Então, nós trouxemos realmente o que tem hoje de estado da arte em engenharia para esse processo de automação, e estamos implementando nessa modernização. Estamos também considerando e implementando um novo centro de operação de geração da CTG Brasil. Esse centro, ele ficará em Ilha Solteira, e todas as plantas da CTG Brasil serão operadas por esse centro. Nós estamos também trocando, substituindo a parte ativa de geradores, considerando mudança da classe de isolação de componentes elétricos, né? Basicamente, estamos mudando a classe de isolação, substituindo o enrolamento do estator, do gerador, e bobinas polares dos rotores. A parte de auxiliares elétricos,
Nós estamos trocando todos os painéis elétricos, trazendo também novas tecnologias e adequando os sistemas às condições e normas vigentes de segurança. E estamos trocando todos os transformadores e elevadores de Ilha Solteira, né? Equipamentos reformados, basicamente, são as turbinas de Jupiá e Ilha Solteira. Nós estamos mantendo o perfil hidráulico, mantendo as características originais desses componentes, e reformando, trazendo para o estado de novo, né? Sistemas mecânicos, alguns a gente decidiu reformar, como algumas válvulas do regulador de velocidade, alguns componentes mecânicos das pontes rolantes. Então a gente decidiu reformar alguns sistemas, e outros a gente decidiu trocar, né? Tudo isso baseado em um estudo técnico, levando em consideração a vida útil de cada componente, de cada sistema, e a situação atual desses itens. Aqui eu tenho um pouco mais em detalhe os benefícios da modernização, né? O primeiro benefício da modernização é operar a usina com a máxima disponibilidade para o setor elétrico brasileiro, né? Então esse é o principal benefício que a gente busca. A gente também busca uma maior robustez e produtividade, maior confiabilidade de dados com substituição do sistema de automação, maior segurança para os colaboradores, para os trabalhadores, né, e para os equipamentos da usina, harmonização de processos e integração entre as usinas da CTG, considerando a implementação do novo COG, melhor eficiência de processos de manutenção e de operação, assegurar a confiabilidade dessas usinas para o futuro e evitar falhas e riscos, né? Então esses são os maiores benefícios. Contar um pouco agora do status atual dessa modernização, né? Nós temos hoje o primeiro lote da modernização, com 4 unidades geradoras já modernizadas, já com a modernização concluída. Esse primeiro lote de modernização, ele começou em março de 2017, nós paramos a primeira máquina em novembro de 2017 e concluímos a última unidade geradora em maio de 2019, né? Notem que nós tivemos entre o Day One, que foi quando nós começamos a concessão das usinas, né, da Rio Paraná, até a assinatura do contrato, aproximadamente 9 meses. Então nós tivemos 9 meses para preparar toda a especificação e a licitação desse projeto, e em paralelo a isso implementar um PMO na empresa. Então foi um período realmente muito interessante, muito agitado. A gente brinca lá no PMO da CTG e com os times dos projetos, né, que na CTG a gente tem 10 dias úteis por semana, né, que a gente pega os 5 dias úteis aqui do Brasil e os 5 dias úteis da China, né, e trabalhando dessa forma a gente conseguiu realmente cumprir esse marco que era importante para a CTG. Contar um pouquinho do histórico. A CTG, quando entrou nessa licitação, ou quando ganhou essa concessão, no primeiro mês nós tivemos 3 eventos, 3 falhas importantes nas usinas, né, que foram 2 curtos-circuitos em geradores, e isso motivou a CTG acelerar o projeto de modernização, né? Então nós começamos o Day One preparando um planejamento, e esse planejamento foi completamente alterado quando nós tivemos essas falhas e tivemos que encontrar alternativas para acelerar esse processo de modernização. Terminamos o primeiro lote em maio, e em 2018 nós começamos o segundo lote da modernização. Então foi quase que na sequência, né? O segundo lote, nós temos 4 unidades geradoras em cada usina, então são 8 unidades geradoras no total. Eu vou explicar um pouquinho o escopo mais adiante. E os próximos lotes, nós temos mais 22
unidades geradoras para serem modernizadas. Nós estamos avaliando agora a melhor distribuição de lotes, então nós não temos a quantidade de lotes futuros, né? O fato é que nós temos 22 unidades geradoras para serem modernizadas. O primeiro lote da modernização foi realizado pela empresa Voith, ela foi a empresa EPCista desse primeiro lote, que considera a reforma dessas 4 unidades geradoras, mais reforma de pontes rolantes, além de alguns sistemas auxiliares dedicados a essas unidades geradoras, né? O investimento total deste lote foi de aproximadamente 300 milhões. Indo agora para o segundo lote da modernização, nós temos a reforma de 8 unidades geradoras, substituição de 20 transformadores em Ilha Solteira, mais a automação de todas as unidades de Ilha e Jupiá, e a implementação de um novo centro de operação para a CTG Brasil. Nós temos um investimento de 700 milhões. Este segundo lote, nós dividimos em 3 grandes contratos. Tá? O primeiro grande contrato é o contrato do EPC, para a modernização dessas unidades geradoras. Esse contrato é formado por um consórcio chamado GPH. As empresas que compõem o consórcio são a GE, General Electric, a Power China e a Harbin. Esse consórcio é liderado pela GE. Está no escopo desse consórcio, além da engenharia detalhada, o fornecimento de equipamentos e a instalação de equipamentos dessas 8 unidades geradoras, também a montagem e o comissionamento dos equipamentos fornecidos pelos outros 2 pacotes, pela SEPCO One, que é responsável pelo pacote de automação e centro de operação de geração, e o pacote da VEG, que são os transformadores elevadores, né? Esses 2 contratos, pacote 2 que nós chamamos, né, que é esse pacote de automação, e pacote 3, que é o pacote dos transformadores elevadores, eles são contratos do tipo EPS, que são contratos de engenharia, fornecimento de materiais e supervisão de campo, supervisão de montagem e supervisão de comissionamento e testes. Nós temos aqui uma foto, uma maquete do nosso COG, que será implementado em Ilha Solteira. A previsão de término desse COG é para dezembro do ano que vem. Nós temos aqui o pacote 3, que é o pacote de transformadores, né? Esse aqui foi um case muito interessante, porque nós aceleramos esse projeto em mais de 6 anos. Né? O plano inicial seria trocar os transformadores à medida em que as unidades geradoras fossem modernizadas. Né? Após uma avaliação técnica da situação atual dos antigos transformadores, nós chegamos à conclusão que era necessário trocar esses transformadores o quanto antes. Né, existia riscos de falhas importantes. E nós conseguimos acelerar esse processo. Então, um projeto inicial que era de 8 anos, nós trouxemos para 1 ano e meio. Isso em parceria com a VEG. Foi um desafio muito grande. Eu coloquei essa foto aqui para mostrar um pouco. Cada transformador desse pesa aproximadamente 200 toneladas. Né? Então nós tivemos um desafio logístico importante aqui, porque a ordem de substituição dos transformadores não seguiu a melhor ordem logística. Né? A ordem foi definida em função da criticidade do transformador. Então, para algumas situações, nós tivemos que desmontar o transformador antigo para poder liberar espaço neste trilho, para poder vir com um transformador novo e encaixar na baia que ele deveria entrar, né? Então, houve aí uma coordenação logística muito grande, mas tudo deu certo, né? Conseguimos, hoje, todos os transformadores estão substituídos, né? Faltando apenas 2 trafos que entrarão nas baias que entrarão em operação quando a gente concluir a modernização das 2 máquinas do segundo lote de Ilha Solteira.
Aqui é para vocês terem uma ideia do time do projeto. Esse projeto considera a conclusão das 34 unidades geradoras em 2038. Então, é um projeto muito longo, né? É um programa muito longo, né? Formado por vários projetos. E, mais uma vez, né? A importância das lições aprendidas, né? Em cada fase dos projetos, em cada fase do projeto, e ao final também de cada projeto, né? De modo a aplicar essas lições nos projetos, nos lotes seguintes, né? Então, nós temos realmente que fazer isso, né, para sofrer menos no futuro, né? Alguns números do segundo lote da modernização, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós temos 12.845 documentos técnicos, documentos de engenharia, que precisam ser controlados, organizados e rastreados, né? Hoje, nós sabemos exatamente o status com quem está de cada documento. Né? Cada documento técnico nós conseguimos saber exatamente, a gente puxa ali a ficha daquele documento para conhecer o histórico dele, né? Isso é muito importante na gestão do projeto. A gente tem um mapa de suprimentos com mais de 15 mil itens, também gerenciados aí pelo time do projeto. Nós temos uma cadeia de suprimentos de 93 fornecedores, sendo que 24 nós temos inspeções periódicas, que são fornecedores que estão fornecendo equipamentos que estão no caminho crítico ou próximo do caminho crítico do projeto, né? Hoje temos 400 trabalhadores trabalhando diretamente nas plantas. Nossos equipamentos vêm basicamente da Europa, da China e a maioria deles do Brasil, né? Nós temos 90% dos fornecedores aqui na região de São Paulo, né? As usinas ficam neste ponto aqui, na divisa entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. A GE, que é líder do consórcio do segundo lote da modernização, a fábrica dela fica em Taubaté, no interior de São Paulo, e a WEG, que fornece os transformadores elevadores, fica em Blumenau, né? Nós temos outros fornecedores também na região de Santa Catarina, alguns fornecedores em Minas, mas basicamente 90% estão aqui na região de São Paulo. Essa foto eu gostaria de compartilhar com vocês, que mostra claramente uma das restrições que nós temos no projeto, né? Que é a utilização da área de montagem. Então, quando o cronograma ele é elaborado, isso precisa ser levado em consideração, porque nós não conseguimos montar mais equipamentos do que esses que estão aqui na foto, né? Então, aqui é a área de montagem de ilha solteira. Nós temos aqui 2 geradores, estatores de geradores em montagem, um rotor da turbina lá no fundo e um rotor do gerador aqui neste ponto, né? A gente não consegue colocar outro equipamento desse porte aqui nesse espaço, não tem como, né? Então, isso é levado em consideração, assim como em Jupiá, nós só conseguimos montar os rotores dos geradores na área de montagem, e aqui é uma tampa de uma turbina. Os estatores de Jupiá, que é esse componente aqui em Ilha, a gente tem um similar em Jupiá, né? Esse componente ele é montado dentro do poço da turbina. Então, ele é normalmente o caminho crítico, né? Porque depois que você desmonta e tira todos os componentes do poço para reforma, o estator precisa ser modernizado para possibilitar o retorno dos outros equipamentos no poço. Então, esse tipo de restrição, ela está nos nossos cronogramas, né? Nós temos hoje cronogramas executivos, com aproximadamente 5.000 linhas em cada usina, né? Esses cronogramas executivos são utilizados diariamente pelo time de fiscalização e execução do projeto. Eles são atualizados pelos fornecedores semanalmente, né? E no PMO, a gente acaba usando as informações que vêm desses cronogramas detalhados
para os nossos cronogramas gerenciais, né? Nós temos cronogramas mais gerenciais no Project Online, né, que a partir desses cronogramas, a gente exporta isso para os dashboards de progresso físico e de controle de marcos dos projetos, né? Então, basicamente, essa é a rotina em termos de ferramentas de controle de atividades que nós temos, né? Então, é realmente uma dinâmica muito grande, né? Por mais que entre os lotes existam similaridades, né, entre o primeiro e o segundo lote, não existem projetos iguais, né? Todos os projetos têm as suas características, né? E esse é o nosso dia a dia, é lidar com essa gestão. Um ponto muito importante que nós definimos, né, principalmente na modernização do segundo lote, usando até como lição aprendida do que nós vivenciamos no primeiro lote, foi a implementação de um sistema de gestão de mudanças, tá? Então, em uma modernização, é comum nos depararmos com situações não previstas, né? Eu vou dar um exemplo. Quando a gente leva um carro, né, a gente leva o nosso carro para trocar o amortecedor, e aí o mecânico desmonta e descobre que tem um monte de outras coisas para serem trocadas, não é só o amortecedor o problema. Isso ocorre também com uma modernização de uma hidrelétrica, né? A grande diferença é que a gente precisa ter agilidade para tomar essa decisão, porque essas mudanças podem impactar diretamente o caminho crítico do projeto e pode atrasar a entrada em operação dessa unidade geradora, né, trazendo problemas para a CTG. Então, o que nós fizemos como lição aprendida desse segundo lote, lição aprendida do primeiro lote? Nós implementamos um fluxo específico para tratar mudanças, ok? E esse fluxo trouxe agilidade para a tomada de decisão, né? E além desse fluxo e dessa agilidade na tomada de decisão, nós implementamos também um sistema para controle e rastreabilidade de cada mudança. Então, da mesma forma que nós fizemos para a documentação técnica, nós fizemos também para mudanças. A gente consegue rastrear qualquer mudança, com quem está, qual a situação e qual o impacto que essa mudança traz para o projeto, né? Desenvolvemos também uma técnica que nós chamamos de matriz de complexidade do projeto. O que é essa matriz de complexidade das mudanças do projeto, né? Nós definimos duas métricas, né? Uma métrica é a dificuldade que nós temos de prever um impacto que uma mudança vai trazer no projeto, né? Então, nós temos uma escala e uma métrica para definir esse parâmetro, né? Uma outra métrica é a necessidade de expertise para resolver essa change order, né? Para tomar a decisão em cima de um change order, né? Então, combinando essas duas métricas, nós conseguimos classificar, né? Por exemplo, aquela change order que eu tenho mais dificuldade de prever o impacto dela no projeto e que eu preciso de mais expertise para tomada de decisão e para tratar esse change order, eu classifico essa change order como complexa, né? E dependendo do quadrante em que essa change order ela é classificada, ela pode se tornar complicada ou simples, né? Para que serve isso, né? Isso é uma ferramenta para a gestão do projeto, né? Para ajudar na priorização de change orders, né? De tomada de decisão. Então, por exemplo, se eu tenho uma change order aqui, que eu claramente sei que essa change order pode causar um impacto no meu caminho crítico do projeto, né? E é uma change order que eu não preciso de tanta expertise para resolvê-la,
eu resolvo rápido, então eu consigo mapear isso, né? O mesmo change order, que eu sei claramente que ela vai impactar o meu caminho crítico, mas eu preciso de um nível de expertise alto para poder resolver e dar a tratativa adequada ao tema, né? Eu priorizo isso, eu pego os melhores recursos do projeto e aloco nesse change order para resolver esse problema, né? Então essa matriz ajuda nesse ponto, né? E esse painel, ele foi criado em Power BI, né? Os sistemas que eu menciono aqui não tem nada muito complicado. Eu falo de SharePoint com Power BI, com Project Web, com colaborativo. Então são sistemas de uso normal aí das empresas de gerenciamento de projetos, né? E aí com essas ferramentas a gente consegue ter alguns painéis para nos orientar na tomada de decisão, né? Então eu classifico aqui change orders por equipamento, por nível de complexidade, por status, e aqui eu tenho uma relação uma lista de change orders, né? Outro processo que nós decidimos também implementar no segundo lote, considerando lições aprendidas que nós tivemos durante o primeiro lote, né? Foi uma gestão de riscos e uma análise qualitativa dos riscos dos projetos, né? Então, nós escrevemos um procedimento no primeiro batch, nós adequamos esse processo à nossa condição atual de controle desses riscos. Dentro deste processo, nós definimos uma matriz de probabilidade e impacto, que existem métricas para definir, né, cada risco, em que quadrante ele se encontra aqui, em termos de probabilidade e impacto, e com base nisto, nós definimos esse painel, né, onde a gente consegue claramente saber, né, o total de riscos que nós temos, o total de riscos com ação de mitigação, né, esse eu acho que foi o ponto principal aí dessa análise qualitativa de riscos, né, é você identificar o risco e mapear o que precisa ser feito para mitigá-lo, ou para tratá-lo, né, e definir responsáveis e datas, né. Então, esse é o dia a dia, é o que ajuda bastante na prevenção de problemas que podem ocorrer aí durante o projeto, né. Neste painel, por exemplo, dos 102 riscos, das 102 ações de mitigação identificadas, nós temos aqui 37 já resolvidas, 65 que estão em andamento, né? Classificamos aqui também os riscos por disciplina, aqui é uma matriz visual de probabilidade e impacto, e a tabela de riscos, né? Isso daqui vem também de um SharePoint, né? Isso até faz parte de uma das ferramentas aí que a DC nos ajudou a implementar, que é o DCQP. Brito? Sim? Tudo bem? Nossa, muito bom esse case. O pessoal está interagindo aqui. Até comentei com eles que eu ia abrir para as questões com você, mas como a gente está excedendo um pouquinho o tempo, eu quero combinar com vocês que eu vou anotar todas essas questões e o Brito vai responder todas elas. A gente vai dar um jeito das respostas chegarem para vocês. Ah, tá ok, Jéssica. Muito obrigado. Faltam poucos slides, tá? Eu acho que eu tenho mais 2, 3 slides aqui pela frente. Eu posso continuar? Pode sim. Tá bom. Vocês enxergam aí a minha tela? Aparece. Sim. Tá ok. Lições aprendidas, né? Como que nós implementamos o monitoramento das lições aprendidas, né? Então, como eu falei no início, a CTG dá muita importância para as lições aprendidas, né? Como nós temos um programa de modernização que vai até 2038, nós temos que aprender com os lotes iniciais, né, para ser mais produtivos nos lotes do futuro, né? Então, eu trouxe aqui umas fotos, né, algumas fotos. Esse aqui foi um workshop de lições aprendidas que nós fizemos no final do primeiro lote da modernização, né?
surgiram muitas lições, eu diria que mais de 300 itens, né? E aí fizemos esse workshop em grupo, fizemos uma regra lá, um Pareto, né? E a partir desse Pareto, o grupo definiu 20 principais problemas que deveriam ser tratados, né? Desses 20 principais problemas, nós tivemos 50 ações propostas com responsável e prazo, né, para cada ação. Eu trouxe essa foto aqui para mostrar o nível de importância que a empresa dá para esse processo de lições aprendidas, né? Essa foto aqui da esquerda, vocês podem ver o nosso vice-presidente de geração, o senhor Evandro Vasconcelos. Ele conduziu essa sessão de workshop aqui com o time do projeto, né? Então, isso mostra bastante a importância que esse tema tem dentro da CTG, né? Então, nós aplicamos isso, estamos aplicando isso também para o segundo batch. Hoje nós temos uma plataforma em SharePoint também criada, qualquer membro do time do projeto, a qualquer momento, pode criar uma lição aprendida nessa plataforma, né? Nós temos uma outra plataforma de issues, que são principais problemas, né? Que qualquer membro também pode relatar esses problemas e identificar que esse problema pode se tornar uma lição aprendida, né? Na medida que ele faz isso nesse SharePoint, automaticamente esse item migra para o nosso banco de dados de lições, né? E aqui a gente tem hoje um banco de dados, né? Temos um painel que mostra, né, as lições por projeto, por área, por planta, por disciplina e a relação de lições que nós temos para os projetos, né? E fechando, eu gostaria de concluir aqui com o propósito da CTG Brasil, né? O nosso propósito é desenvolver o mundo com energia limpa em larga escala. E os nossos valores são, né, priorizamos a vida, pessoas são a nossa energia, integridade sempre, excelência em tudo e inovamos para transformar. Ok? Esse é a minha contribuição. Aqui estão alguns contatos da área de comunicação da CTG Brasil. O meu contato é ricardo.brito@ctgbr.com.br. Vocês fiquem à vontade também para mandar questões, para, né, qualquer dúvida que vocês